Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Há 5 anos eu apresento avaliações exclusivas de todas as novidades do mundo Toyota. Quero apresentar a vocês no quadro Toyota 0 km o novo Toyota Corolla Cross XR 2.0 Flex 2025. Esse carro que está à venda aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. O SUV da Toyota chegou com algumas novidades e atualizações e essa é a versão de entrada que eu quero mostrar todos os detalhes no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente, dos faróis, todo o sistema de iluminação em LED, com a luz de condução diurna aqui, esse filete aqui acima, atravessando todo o farol, luz de indicação de seta, também canhão de foco projetor, com acendimento automático do farol alto e baixo e sistema comutativo automático dos faróis. Todo o detalhe aqui na interna, com a parte prata e também cinza metálico, e preto brilhante, que realmente fica bem destacado. A novidade aqui é na sua grade frontal, com todo esse detalhe aqui acima, superior, que recebeu essas aberturas aqui em colmeia, deixando o carro aqui com um design mais diferenciado. 2 pontos referentes aos sensores de estacionamento dianteiro, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior. Esse detalhe aqui com um vinco bem pronunciado na parte do para-choque, com essa peça com um detalhe aqui em cinza metálico, que também se diferenciou dos outros modelos 2024. Essa parte aqui do para-choque em preto fosco, que continua sendo idêntico ao modelo anterior, com o farol de neblina aqui em LED e as aberturas de ar da grade inferior aqui com a parte em preto fosco. Aqui abaixo esse aplique que é na cor do veículo, que é um branco perolizado lunar, e aqui todo esse detalhe também que é uma novidade aqui nessa parte do visual do carro, com essa parte em cinza metálico e também cromado. Aqui o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores como o radar do sistema Toyota Safety Sense, que recebeu aprimoramentos identificando pedestres, ciclistas e também veículos, com pré-colisão com frenagem semi-autônoma, ACC com função stop and go, também mudança de faixa involuntária, que depois eu mostro para vocês. Lá no interior é a questão do funcionamento, acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar os outros detalhes aqui do modelo para vocês. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos com torque de 20.8 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito denominado Direct Shift. Ele recebeu atualizações referente à legislação de emissões e perdeu 2 cavalos. Anteriormente, 177 no etanol, passou a ser 175 cavalos, mas nada que altere ali o 0 a 100 do modelo. Ele tem um tanque de combustível de 47 litros e o consumo urbano, 1 litro de gasolina, 11,6 km, consumo rodoviário 13,3 km na gasolina, com um tanque de combustível, autonomia de uso urbano 540 km e uso rodoviário em torno de 620 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui do modelo. No capô, passa agora a acompanhar manta acústica em todos os modelos e também entre a parte do painel e o motor. Eu vou continuar mostrando esse modelo para você, mas antes deixa aí no comentário o que vocês acharam desse modelo de entrada XR. Se você puder também ajudar no engajamento do canal, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de hypar esse vídeo para que possa aumentar o engajamento aqui do canal. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico e os vincos bem aparentes, e o perfil dos pneus 215/60, roda de 17 polegadas em liga leve. A parte aqui da dimensão do veículo mede 4,46 m de comprimento e o vão livre de solo 16,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui, como vocês podem perceber, em preto fosco, na saia lateral,
Você vai ver também que vai dar volta por todo o carro. Fica bem aparente os vincos da primeira porta até a segunda porta, que é o centro também, e esse detalhe que faz o contorno terminando na parte do capô. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo do retrovisor também, repetidor de seta, rebatimento eletrônico, quando você aciona o alarme na chave também de forma automática. A cor predominante aqui é um branco lunar perolizado, assim como as maçanetas do veículo, a coluna B com um detalhe em preto fosco, a régua aqui de teto com um detalhe em cinza metálico. E teto solar só nas versões topo de linha XRX e GR Sport. Toda a parte envidraçada aqui em preto fosco e também esse detalhe na coluna C com a inscrição Corolla Cross. A suspensão traseira continua sendo como eixo de torção aqui no modelo. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Na parte do para-choque, todo o detalhe aqui em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade e aqui um aplique que é na cor do veículo, que fica realmente bem aparente. Na parte do escapamento, não teve nenhum tipo de mudança, continua com a pintura em preto fosco aqui. Muitos me perguntam no canal esse detalhe. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é em LED. Essa moldura também em preto brilhante, que realmente fica bem destacada aqui na tampa traseira, assim como esse vinco que imita aqui a parte da grade frontal do modelo, que realmente se destaca. A inscrição Corolla Cross e o logo com os detalhes aqui em cromado. Também aqui você tem o limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza do vidro traseiro, o spoiler integrado com antena Shark Fin. E para fazer a abertura aqui desse porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Nas versões topo de linha, a abertura é eletrônica. Esse porta-malas conta com capacidade de 440 litros, um bom espaço para esse SUV médio da Toyota. Aqui as iluminações somente é do lado esquerdo, que é halógena, ganchos com capacidade de 2 kg do lado esquerdo e também aqui do lado direito. Você consegue estar puxando aqui para cobrir as bagagens se necessário também. Você tem um nicho aqui do lado esquerdo e do lado direito, e aqui puxando essa parte você tem o step de uso temporário com roda em aço e também o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Todo detalhe aqui em preto fosco, a alça para que você possa estar puxando aqui para fechar o detalhe aqui do porta-malas. Tem também aqui câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, e também 4 pontos da iluminação em LED aqui da parte das lanternas de neblina, para trazer mais segurança. Falando na questão de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas com ABS com EBD, IBS e também 7 airbags, sendo 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Eles são 2,66 metros de comprimento, 6 a menos do que o modelo sedã. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço aqui nesse modelo. Praticamente, ó, ele sobra um dedo aqui, em referência ao sedã. O teto, ele é cinza com as alças no teto, iluminação halógena. Na parte traseira aqui ele conta com ar-condicionado e também 2 tomadas USB do tipo C para recarregar celular e trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás no modelo. O revestimento do banco é em tecido, somente com as linhas aparentes aqui, ele é bem sóbrio, só essa parte traseira que tem essas ranhuras ali que dão destaque no banco. Vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. O banco ele é bipartido, você puxa essa parte aqui, ó, ele é 60 por 40, então você consegue rebater os 2 bancos caso você queira levar algo maior que não coube no porta-malas. Traz comodidade. E fechando aqui, ó, aliás, puxando, eu tenho 2 opções de ângulo aqui. Ou essa, ou eu aperto mais uma vez e consigo colocar o banco para trás. Isso traz mais conforto para quem vem na fileira do banco traseiro. Revestimento da porta em couro, bem macio ao toque. Essa parte aqui com plástico bem macio ao toque com a linha aparente. E aqui os outros detalhes da porta já é em preto fosco. Puxador aqui prata, acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, e a opção com porta-latinhas aqui, ou porta-copos na parte da porta, com um alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave não é do tipo presencial, ela é do tipo canivete com a inscrição Toyota. Do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil de estacionamento, alarme perimétrico e também volumétrico no seu
interior. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. No banco do motorista, você tem somente ajuste de altura do lado do motorista. Você também consegue fazer a inclinação das costas aqui para deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Corolla Cross. Não temos mais o polêmico freio de estacionamento no pé, ele é eletrônico, depois eu mostro para vocês. E também aqui a abertura aqui referente ao tanque de combustível, que são 47 litros, a abertura do cofre do motor. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XR 2025, que já está em funcionamento. E diferente das outras versões a partir de XRE, o painel digital aqui é de 7 polegadas, não é de 12.3 como os outros modelos aqui no Corolla Cross. Essa é uma diferença que eu estou mostrando para vocês aqui inicialmente. A parte da multimídia, ela é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com o sistema Harman, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Ela é intuitiva ao toque, os 4 botões físicos aqui ao lado, tecla Home, você consegue também estar tendo essa opção aqui para ligar a tela ou desligar. Aqui os botões mais e menos, e também referente ao volume, e aqui abaixo para você alternar entre as telas do Android Auto e Apple CarPlay e a tela da multimídia. Você tem aqui a opção de mídia, clicou aqui AM, FM, USB, Bluetooth, projeção de tela, estações, favoritos, você consegue acompanhar tudo por aqui. Voltando, opção do veículo, você tem também aqui a média de velocidade, tempo decorrido e autonomia com tanque de combustível. Nessa opção aqui, você tem consumo combinado, a média de consumo, que você consegue acompanhar todo o histórico referente ao veículo que você está utilizando. Voltando aqui referente a telefone, você consegue já parear o seu dispositivo via Bluetooth e também Android Auto, Apple CarPlay sem fio, trazendo muito mais comodidade para você estar utilizando com certeza. Na parte de configurações aqui, os dispositivos, equalização de som que você consegue fazer todo o acompanhamento e toda a parte aqui de configuração do sistema do veículo e até mesmo multimídia, painel, que você consegue fazer tudo por aqui nessa questão. E projeção de tela. Não estou pareado aqui com Android Auto e Apple CarPlay, se eu tivesse já apareceria os ícones aqui, ficaria mais fácil com certeza para estar utilizando. Para você que acompanhou esse vídeo até aqui com muita informação e poder me ajudar com um valeu demais no comentário lá abaixo, na parte da descrição de vídeo, vou te agradecer muito para que a gente possa fazer melhoria e compra de equipamentos aqui para o canal. Na parte aqui do console central, ar-condicionado digital apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura aqui desse lado, aqui o fluxo do ar-condicionado, você liga o ar-condicionado, a fileira do banco traseiro que você consegue manter ativo ou desativar aqui, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, modo econômico, onde você vai posicionar aqui a direção do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aquecedor aqui do para-brisas, e aqui você desliga o ar-condicionado. Ele tem ar quente, ar frio, todo detalhe aqui em preto brilhante, também com esse detalhe aqui prata, e a parte do painel aqui bem macio ao toque, com a linha de costura aparente. Você tem tomada aqui com conexão a convencional do pendrive, para você colocar aqui uma parte para recarregar celular ou escutar sua música favorita. Ele não tem recarregamento de celular por indução, somente a partir da versão XRE, apenas aqui a parte com o console central para você guardar objetos. Essa parte prata, aqui no console central, toda essa parte em cinza, com a parte aqui tudo no preto fosco, e aqui preto brilhante com a parte prata. Você tem um botão aqui para mudar o detalhe aqui referente à função de condução do veículo, você consegue manter aqui no modo Power, ele já vai ficar vermelho aí para informar que está fazendo as trocas simultâneas ali de uma forma mais rápida para você ficar com giro no motor. Apertou mais uma vez aqui, ele fica no modo normal ou no modo Eco, então você consegue estar definindo isso também. Você consegue também aqui ativar ou desativar referente aqui à tração de estabilidade do veículo, lembrando que ele tem assistente de rampa também, e aqui na opção do câmbio, que é CVT de 10 velocidades, como eu falei para vocês, a parte com inclinação aqui referente à opção de ré, que já vai aparecer a câmera aqui atrás, ela aparece as linhas dinâmicas de distanciamento, mas quando você esterça o volante, aqui não. Falei para vocês que ele tem um sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que quando você se aproxima de um objeto, ele vai aparecer aqui no painel digital os 4 pontos da traseira e os 2 pontos da dianteira. Isso facilita demais para você estar utilizando o veículo aí no dia a dia, com certeza. Na opção Drive, você tem as trocas manuais, se você precisar aqui também para o lado esquerdo. Você consegue fazer as trocas aqui de primeira a décima para cima e para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra, freio motor, ou para você fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio, mudando as marchas se necessários. A mudança aqui que realmente é bem interessante é referente ao sistema eletrônico
do freio de estacionamento, que passa a ser com brake hold também. Então você tem o freio de estacionamento eletrônico desse lado e o hold. Apertei aqui, ele já vai manter o ativo aqui e eu posso soltar o pé do freio aqui que o carro não vai para frente, mesmo estando na opção drive aqui. Isso num sinaleiro, naquele pare e siga do trânsito. Isso é bem interessante para você estar utilizando no dia a dia, com certeza, trazendo mais segurança aqui. Foi uma mudança interessante. Porta-copos, descansa-braço aqui revestido em tecido, ele não vem para frente assim como os outros modelos a partir da versão XRE. E aqui você tem uma tomada 12 volts e todo o espaço para estar aqui utilizando. Revestimento do banco dianteiro em tecido bem macio ao toque, com essa parte aqui mais lisa, mais sóbria. As costuras aparentes ficam aqui mais acima, essa parte lateral, para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com apenas espelho aqui, não conta como iluminação como é na versão XRE, mas tem um espelho aqui tanto do lado do motorista e passageiro. A iluminação fica aqui no teto de forma halógena. E aqui o retrovisor não é do tipo fotocrômico, é da forma simples. Aqui você tem um botão para estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do veículo. Caso você queira deixar uma pessoa aqui dentro, não vai disparar o alarme. Você tem também aqui, ó, porta-luvas, ele desce bem devagar, aqui tem espaço para você estar utilizando. Esse acabamento em preto brilhante, você tem aqui referente ao alerta de afivelamento do cinto de segurança, que fica vermelho, e também airbag, que fica laranja. Essa parte aqui com todo esse acabamento prata no difusor do ar-condicionado. Aqui todo o acabamento do painel é no plástico rígido, e você tem também aqui, ó, as saídas do alto-falante, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui você tem na porta do motorista os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, também trava das portas, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor, basta apertar o botão aqui para que ele possa rebater, e você deixando aqui no modo A, quando você acionar na chave ele vai fechar automaticamente. Regulagem elétrica aqui dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito, e você tem também aqui, ó, para você estar ativando ou desativando a parte do farol alto e baixo comutativo, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que um carro venha contra você à noite, ele vai abaixar o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente. Isso traz muita comodidade para você que está numa viagem aí à noite, com certeza. Regulagem aqui do facho do farol, você consegue manter para cima ou para baixo, ele tem as numerações aqui. Quando você consegue colocar mais peso aqui, você tem essa regulagem também. Sua direção tem regulagem aqui de altura, regulagem de profundidade, é eletroassistida com toda essa parte aqui com acabamento em couro bem macio ao toque. Os comandos aqui do volante, que é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Do outro lado você já tem os comandos aqui para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo. E aqui mais acima, referente ao sistema Toyota Safety Sense, que eu falei para vocês, recebeu aprimoramentos, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos ele vai identificar durante o dia e a noite. Aqui você tem o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que recebeu aprimoramentos também. Agora ele vai fazer o sistema Stop and Go, vai fazer a parada total do veículo. Vamos supor que você selecionou 100 km por hora, o veículo à sua frente diminuiu a velocidade, ele vai diminuir também. E se o veículo à frente parar, ele vai parar 100%. O veículo à frente retomou ali a parte de velocidade, ele vai retomar até na marcação que você fez. Isso é bem interessante. A mudança de faixa involuntária aqui que você tem também, o alerta referente quando você sai da parte da faixa de rodagem sem dar seta para o lado esquerdo e direito, isso é bem interessante. E ele tem também a correção aqui. Quando você está saindo da faixa de rodagem, além do alerta, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E o sistema pré-colisão, esse é o mais interessante no veículo, com certeza, que numa situação de risco iminente, ele vai identificar, vai te dar um alerta sonoro e visual, e você não tomando a medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha um acidente com o veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante na parte do sistema. Também ele tem um sistema de oscilação ao volante. Se você está com muito sono, fadigado dirigindo ali à noite ou durante o dia, ele vai te dar um alerta ali sonoro e visual, informando com a xícara de café que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo da forma como está. Isso é bem interessante na parte do sistema. Ele não tem as mudanças aqui no pedal shift na parte do volante. O painel digital, como eu falei para vocês, diferente dos outros modelos, não é 12.3.
Ele é de 7 polegadas aqui ao centro, como vocês podem perceber. A indicação aqui com conta-giros analógico desse lado. Indicação aqui com temperatura do motor, que é analógico também. Indicação do tanque de combustível, como eu falei para vocês, 47 litros. Aqui ao centro, você vai ter todas as informações aqui, como temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo, consumo instantâneo, relógio. Aqui você tem o velocímetro de uma forma analógica, aqui como vocês podem ver, porém é digital, né? E você consegue colocar aqui, ó, seta para baixo, e ele vai alternando aqui, ó, modo de economia com indicador, seta para o lado direito aqui os sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar. A parte aqui para o lado direito, a aba com a música que você está ouvindo o aplicativo. Aqui para o lado direito, mais uma vez, aqui todas as informações de viagem e as configurações gerais que você consegue fazer tudo por aqui também. E você também tem aqui todas as mensagens que são interessantes no veículo, vai aparecer aqui nessa aba. Você vai descendo aqui, ó, média total, trip A, trip B, você tem essa opção aqui também. E se você colocar aqui em configurações, eu vou voltar aqui para mostrar um detalhe para vocês. Você consegue alternar aqui o tipo de medidor, então você consegue colocar analógico ou digital, para ficar sem aquele arco, somente aqui com o velocímetro mais acima. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross, versão XR de entrada 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo da Toyota. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima! Para você que acompanhou esse vídeo até aqui, é fã da Toyota, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. O primeiro salve de hoje vai para Jefferson de Lima, da cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. O segundo salve vai para Elson Correia, da cidade de Rio Branco, lá no Acre. O terceiro e último salve de hoje vai para José de Siqueira, da cidade de Brasília, em sua capital. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!